Meus amigos, existe uma cena que transforma o espetacular Homem-Aranha, esse controverso filme, numa obra-prima. Ou pelo menos colocá-lo num nível muito acima do que ele deveria estar. Olá, eu sou o Vitor Vaz e para ser bem sincero, eu nunca entendi porque muita gente não gosta tanto desse filme. Ou pelo menos não gostavam, já que as pessoas estão começando a admirar esse filme pelo que ele é. Bom, todo mundo sabe que o primeiro é melhor que o segundo, mas mesmo assim nunca dão a devida atenção a ele. Quando você compara as três franquias, geralmente é a última a ser lembrada. Deixa eu falar uma coisa, o Espetacular Homem-Aranha é um filme no mínimo bom, com ideias sensacionais, um coração palpitante, momentos inspiradores e cenas profundamente poderosas. Esse vídeo, então, não é apenas um argumento para defender esse filme, mas para poder explicar o que muita gente pode ter deixado para trás. E isso tudo com uma cena, que na verdade sintetiza um arco de personagem que realmente funciona. Mas antes de começar propriamente com o vídeo, eu tenho que reservar um espacinho para pedir para vocês se inscreverem no canal e também deixarem um like nesse vídeo. Isso é muito importante porque é a única forma que o YouTube entende de levar esse vídeo para mais pessoas, de tornar mais relevante e todo mundo sai ganhando com isso. Não custa nada para vocês, mas é incrivelmente importante para mim. Bom, antes de tudo a gente tem que lembrar de uma coisa. Todo filme é um projeto, uma ideia, quase uma carta de amor a um determinado assunto. Nesse caso não é diferente. Veja, as histórias do Homem-Aranha são sobre um pobre jovem chamado Peter Parker que constantemente tocam em temas como mudanças, amadurecimento, sacrifícios, poderes e, claro, responsabilidades. Em sua maioria, são histórias humanas, íntimas. E agora vem cá, entre nós. Quem é melhor para recontar a história desse personagem tão conhecido do que um diretor que conhece exatamente sobre histórias humanas e íntimas? Mark Webb é um diretor que entende e gosta de falar sobre crescimento, mudanças e amadurecimento. 500 Dias com Ela é exatamente sobre isso. Uma história pessoal sobre expectativas e realidades, querendo o que você não pode ter, superação e crescimento. Familiar? Mark Webb quis aqui contar uma história bastante humana sobre um garoto imperfeito se transformando em um Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha abre com uma frase que define todo o tema central do filme. Ready or not, here I come. É um jovem Peter tentando encontrar seu pai. Literalmente, eles estavam brincando de esconde-esconde. E como eu disse, o tema desse filme é sobre Peter procurando por uma figura paterna. Sim, particularmente eu não gosto que os pais dele nessa história eram super importantes. Mas já que o filme traz isso, acho que essa morte misteriosa deles é a chance perfeita de explorar um trauma duradouro em Peter. Fazer de tudo isso uma extensão desse trauma, desse vazio, dessa parte que falta, é uma maneira brilhante de recontar a origem que já vimos várias vezes. Já vimos Peter ser mordido por uma aranha. Mas e se ele fosse mordido pela aranha tentando encontrar respostas? Buscando uma maneira de preencher aquele vazio paterno? E se, ao fazer isso, ele indiretamente causasse a morte da figura paterna que ele já tinha esse tempo todo? A pergunta que o espetacular Homem-Aranha faz é: esse jovem consegue ou não superar esse trauma? Será que ele consegue crescer e superar aquela peça faltando de si mesmo e salvar a cidade de alguém que não conseguiu superar sua parte faltando? Ou ele vai continuar procurando e no processo machucar aqueles que o amam? Resumindo, conseguiria esse Peter Parker deixar o seu ego de lado, o seu ressentimento, a sua raiva, a sua vontade de se vingar do mundo para se tornar o Homem-Aranha? E toda essa jornada começa aqui. Ready or not, here I come. Ele começa o filme como um jovem completamente irresponsável, que não respeita as regras, sempre cínico com figuras de autoridade, tímido e introvertido, porém tentando querer ser descolado. Peter parece sempre desconfortável com quem ele é. Ele assumiu essa persona egoísta e revoltada como uma máscara, uma forma de se blindar do mundo. E para muita gente já começa o problema aí, porque essa versão do Peter Parker não é aquela que a gente estava lembrando. Mas essa era a ideia. Era contar a história de um outro Peter Parker, sobre outra perspectiva, em outros tempos. Qual que é o sentido de contar a mesma história de novo? Um exemplo disso é que em vários filmes do gênero, quando o super-herói finalmente ganha ou constrói o seu uniforme, isso geralmente significa que uma parte do arco do personagem está completo, mas não aqui. Mesmo depois de fazer a sua roupa, ele continua o mesmo Peter, só que mais livre para ser o cara revoltado, justamente porque agora tem poder em suas mãos e uma máscara na cara. Mesmo depois de perder o tio Ben, Peter ainda não entende nada sobre responsabilidade. Ele não liga para nada nem ninguém. Se acha superior a qualquer autoridade, seja ela policial ou familiar. Ele praticamente se tornou esse vigilante só para encontrar o homem que matou seu tio. Ele não tem intenção nenhuma de ajudar ninguém, a não ser a si próprio. Stand for law and order, son. That's what I stand for, okay? I wear a badge.
This guy wears a mask like an outlaw. He's hunting down a bunch of criminals that all look the same, like he's got some sort of personal vendetta. But he's not protecting innocent people, Mr. Parker. Diferente do personagem do Tobey Maguire, a motivação do Aranha de Andrew Garfield não é movida por culpa e sim por vingança. Esse Peter, no começo do filme, também quer se vingar de todos aqueles que o fizeram se sentir pequeno. Afinal de contas, por que você acha que ele quase tortura o ladrão de carros e ri da sua cara o tempo todo? É o oprimido se tornando opressor. É o garoto que levava a bolada na cabeça, que agora é revida. E não, isso não é heróico ou virtuoso, mas é exatamente esse o ponto que o filme quer trazer. E na boa, isso vem totalmente dos quadrinhos. E digo mais, dos quadrinhos de Stan Lee e Steve Ditko, os criadores do personagem. Peter Parker já era um babaca mesmo antes dos seus poderes. Em Amazing Fantasy número 15, ele abertamente declara: "Um dia eles vão ver, um dia eles vão se arrepender de terem zombado de mim." Ele também deixa o criminoso, que sem saber foi aquele que matou o tio Ben, fugir, mas não para se vingar de alguém como nos filmes do Sam Raimi, mas porque ele pode. Era apenas um garoto que procurava maneiras de ferir o mundo que o ignorava. Ele especificamente diz: "Sinto muito, velhinho, mas esse é o teu trabalho, não o meu. Eu tô por aqui de me preocupar com todo mundo. Agora eu só cuido da minha vida." Essas diferenças não são meramente ilustrativas, elas mudam fundamentalmente a lição que o Peter aprende em sua trajetória na vida. E o mesmo acontece nesse filme. Peter é um jovem arrogante que precisa descobrir quem ele é. E aqui o Mark Webb quis trazer um pouco dessa perspectiva, especialmente na relação entre o tio Ben e o Curt Connors. Não, esse não era um grande vilão. Se bem que o grande vilão desse filme foi a Sony, e o Avi Arad também. Mas enfim, o que é muito bom e funciona é como Connors força esse Peter a crescer o tempo todo. Ele influencia cada parte desse desenvolvimento, ao mesmo tempo que o Peter influencia cada vez mais na regressão do Connors ao lagarto. Peter encontra no Connors alguém semelhante ao seu pai. Um cientista renomado, trabalhando numa grande empresa, num grande laboratório. Alguém que quer mudar o mundo com a ciência. E ao fazer isso, ele negligencia sua outra figura paterna, aquela que sempre esteve lá. Ben. Aquele que não era uma pessoa brilhante como seu pai era. I don't have much education, you know that, Peter. Well, I stopped being able to help with your homework when you were 10. Aquele que era um trabalhador médio, que conseguia sustentar sua família com esforço e tinha que fazer vários turnos no trabalho para isso. E só um parênteses a fim de fortalecer esse argumento, no final do filme isso é demonstrado de maneira brilhante. Não são os ricos, poderosos e cientistas que ajudam Peter a vencer o lagarto. É a cidade. São os trabalhadores. São pessoas comuns. São pessoas como Ben. Pessoas que apenas estão retribuindo a ajuda que lhes foram dadas, naquela que é a melhor cena do filme. Depois de ser chamado indiretamente pelo Capitão Stacy de alguém egoísta que não se importa com nada nem ninguém, Peter revela sua identidade a Gwen, mas é interrompido por algo que chama sua atenção. Alguma coisa está acontecendo numa ponte. Um lagarto gigante está colocando em risco a vida de dezenas de pessoas e, consequentemente, famílias. Isso força Peter a agir como um herói ao ouvir um civil gritando por ajuda. E quando Peter percebe, é uma criança que precisa dele. Esse garoto Jack? Yes. nos lembra alguém, certo? Alguém que já vimos nesse filme. Ah, é. Esse garoto. Peter está salvando esse garoto que apenas precisava de inspiração, de uma ajuda, de alguém que o levantasse. Ele tira a máscara para o garoto ver que quem está por trás dela é alguém como ele. Put it on! The mask! It's gonna make you strong! Jack, trust me! Put it on! E depois do carro pegar fogo, quase explodir e cair, o que acontece? Para quem o Peter entrega essa criança? Jack! Seu pai. Ele reúne essa criança com seu pai. Ele deu a Jack algo que ele próprio nunca mais vai ter. E pela primeira vez, ele não age com arrogância, com egoísmo ou raiva. E ao fazer isso, ao finalmente se entregar para alguém e fazer o que é certo, Peter consegue se denominar Spider-Man. Se você reparou, eu não usei muito esse nome no vídeo porque até então Peter não era o Homem-Aranha, mesmo com o uniforme. Mas agora ele é. Agora Peter entende sua responsabilidade. E essa é a cena que transforma o espetacular Homem-Aranha numa obra-prima. A cena que se segue também é ótima, com Peter encarando a máscara perante a luz enquanto todo o quarto está coberto em escuridão. É o Peter enxergando o seu caminho. Caminho esse que é ser o Homem-Aranha e quais responsabilidades que isso traz. Se eu tivesse que apontar a principal diferença entre o Peter do Sam Raimi e do Mark Webb,
é que um é sobre se agarrar e o outro é sobre se soltar. Enquanto que a versão do Tobey Maguire é sobre se agarrar ao sonho de outra pessoa e viver por ele, se agarrar ao seu primeiro amor e não desistir dele, e se agarrar à sua inocência porque caso contrário poderia perder a sua bondade, a versão de Andrew Garfield é sobre aprender a absorver o progresso que ele fez e deixar de lado suas inseguranças e o seu lado idiota, arrogante. É sobre se soltar da necessidade de vingança e também estranheza para finalmente assumir o controle da sua própria vida. Não me entenda errado, Homem-Aranha 2 é o meu filme de super-herói favorito de todos os tempos, mas é muito curioso quando a gente coloca duas versões do mesmo personagem sobre diferentes perspectivas simbólicas lado a lado. Tem falhas, tem problemas, tem interferências de estúdio milionário em cima de decisões criativas. O tanto que eu queria falar sobre esse filme e as coisas maravilhosas que tem nele, mas infelizmente eu não quero que o vídeo fique tão longo assim. Eu recomendo demais vocês assistirem ao documentário sobre o making-of desse filme para ver todo o trabalho, toda a dedicação que tiveram. Desde fazer tudo o mais real possível, com cenários gigantescos que não envolviam apenas tela verde, com dublês de verdade se balançando em cabos, até dezenas de minutos de cenas deletadas que dariam ao filme muito mais coerência e desenvolvimento. O tio Ben desse filme é maravilhoso, a tia May é incrível, a Gwen é apaixonante, o uniforme é lindo e real, as lutas são criativas e empolgantes, a trilha sonora brilha em vários momentos, o balançar das teias é deslumbrante, e Andrew Garfield entrega aqui uma versão incrivelmente realista, delicada e diferente de um personagem tão amado. O Espetacular Homem-Aranha é um filme que começa com Peter Parker tentando encontrar o seu pai, mas termina com ele encontrando a si mesmo. Foda. Come on home, Peter. You're my hero. And I love you. Bom, por esse vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não poderia ter feito esse vídeo sem me inspirar no Higher Top Films, vale muito a pena, vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários, se vocês gostam desse filme, ele é injustiçado, qual que é o melhor Homem-Aranha na opinião de vocês? Aliás, vale a pena fazer um vídeo sobre o Homem-Aranha de PS4? Manda ver nos comentários que eu leio tudo. Aliás, não se esqueçam de se inscrever no canal e também dar o like no vídeo, e por que não me seguir nas redes sociais, lá vocês têm um contato muito mais próximo comigo, eu respondo todo mundo, é bem legal. No mais... é isso, foi um prazer inenarrável contar com vocês mais uma vez aqui comigo hoje. Eu sou o Vaz e até mais.